Olá pessoal, sou o Vinícius Guerreiro. Desculpa a bagunça aí, eu tô gravando do carro, tá? Se eu encontrar um cantinho legal aqui eu paro pra fazer essa conversa com vocês, mas eu resolvi sair de um silêncio que eu coloquei, um autoimposto silêncio, né, por um tempo, por uma desintoxicação de mídias sociais. Eu encontrei uma vaguinha boa aqui. Eu decidi fazer esse vídeo pelo seguinte: a gente está com um certo risco, tá? Quando eu era mais assíduo do meu próprio canal, eu falava do risco de Jair Bolsonaro tensionar uma tentativa de golpe. A gente só distinguia que antes ia ser uma tentativa de golpe no curso do mandato, mas agora é uma tentativa de golpe, a meu ver, né, uma ruptura institucional, ou ganhar por dentro das tais 4 linhas, mas no tapetão, agora, no decorrer do segundo turno. Eu tive o meu candidato que foi derrotado no primeiro turno, e é lógico, agora eu estou votando no Lula, e não tenho problema nenhum com quem vai votar nulo, mas é que eu sei que nulo ou branco favorece quem está na frente. No caso aí, pelo que as pesquisas apontam, é Lula, né? Eu tenho meus problemas com o PT e com Lula, são diferentes dos problemas que o meu candidato tem e com o pessoal que apoia o meu candidato também. Nós não somos exatamente iguais, mas enfim, eu acho que tem vídeo pra caramba aí pra trás que explica os meus problemas com o pessoal do PT, enfim, com o Lula. Mas eu sei de uma coisa, que numa eventual vitória dele, a gente conseguiria batalhar, continuar com ideias opostas, por dentro realmente de um processo institucional, de uma democracia, para mim, que já também não faz tanto sentido, a democracia liberal essa que nós temos, democracia representativa, liberal burguesa, eu não acredito nisso, né? Eu acredito em outra coisa, tá? Então é nisso que eu também divirjo até do meu candidato, porque nenhum candidato que se colocou aí falou de superar a democracia. Essa democracia, avançar para um processo democrático ainda mais democrático, nenhum. Nem Ciro Gomes, nem Lula, nem Bolsonaro, e nem Tebet, nem Soraya, e nem ninguém. E não falam e não tem por que falar. Porque eles acham que o modelo proposto aí de representação social que está lá na Constituição, né, você dá uma firma, né, o seu voto é uma firma, né, é uma procuração de cidadania. Eles acham que isso aí é o adequado. Não é, mas tudo bem, não vamos falar disso. O lance para mim é o seguinte, gente. Pintou aí com o Bolsonaro agora, nessa última semana vocês viram, né? O Roberto Jefferson levou a termo o que o pensamento dos bolsonaristas mais radicais realmente, ele levou a termo, ele executou, praticou, né? Então ele botou em prática o que o bolsonarismo prega, que é assim, vamos reagir a uma ordem que eles considerem, eles, bolsonaristas, que eles considerem uma ordem injusta, uma ordem autoritária, uma ordem que não os convinha, né? que não convém a eles, né? Fizeram isso. Bom, um trabalhador, né, em cargo de confiança, comissionado, foi exonerado lá do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Porque diz ele que vinha desde 2018 alertando sobre problemas com a difusão de peças publicitárias políticas. Ele não falava que era em relação ao Bolsonaro, mas desde 2018 ele viu que certas peças não estavam indo para onde deveriam ir. Segundo ele recebeu um e-mail de uma rádio chamada JM Online, lá de Uberaba, e essa rádio falou: olha, a gente deixou de veicular 100 peças, 100 partes de difusão, né, do Jair Bolsonaro, da campanha do Jair Bolsonaro agora, de 2022, no prazo de, sei lá, 1 a 2 semanas, alguma coisa assim. E o próprio JM Online mandou isso para ele. Primeiro que desculpa a ignorância, para mim, concessão pública serve só para radiodifusão e teledifusão, né? Não tem
concessão pública para rádio, para revista, nem para canal de YouTube e nem para rádio online. Mas tudo bem, eu posso estar errado, tá? Primeiro, então, que ela falou isso. Essa senhora, dona da rádio, pelo que foi apurado aí pela Brasil de Fato, que é um organismo, um jornal antigo aí de esquerda, essa senhora, ela tem até, a dona da rádio, né? Que ela não é concessionária, no caso, JM Online, é uma rádio online, ela é dona. A dona, ela é bolsonarista. Então, assim, o que me faz pensar é o seguinte, ela só não veicularia material vinculado ao Jair Bolsonaro se ela não quisesse. Porque, lógico, ela daria empenho, porra, ainda mais que é o candidato dela, ela tem fotos com a Michelle Bolsonaro nas redes sociais dela, né? Ela errou, né, em não fazer a veiculação, mas qual que seria, o que estaria por trás desse erro? Pô, não vou esquecer de mandar, de veicular na minha programação o material da campanha do Jair Bolsonaro, para depois mandar um e-mail lá no TSE e falar disso. Quer dizer, talvez essa pessoa, estou supondo aqui, talvez ela estivesse por dentro desse dispositivo de questionamento, mais um dispositivo de questionamento do Jair Bolsonaro, da campanha do Jair Bolsonaro em face do TSE. Primeiro é nas urnas e tal, e sempre eles vão pautando, né? O Flávio Bolsonaro falou lá no Twitter que eles vão reconhecer o pleito do domingo, eles vão reconhecer os resultados. Só que é bom também, né, que o Bolsonaro, ele falou do pai dele, o Bolsonaro irá reconhecer. Só que há uma surpresa, nós já viramos. Tudo bem, se viraram, se não viraram, tudo certo. E se não viraram, vai reconhecer ou não vai? Porque você vai puxando as coisas, é o seguinte, os caminhoneiros, né, os grupos de WhatsApp, veja bem, existem duas realidades. Uma realidade é dessas que a gente consegue encontrar na mídia, tá? Na mídia mais tradicional, né, na forma de fazer seus textos, apuração e tal. Que é o que cada um chama, né? Os petistas chamam da mídia golpista, o bolsonarista chama o nome do negócio com lixo, né? Então é Folha lixo, Globo lixo, né? O PT chamava ou chama de mídia golpista, ou seja, nenhum deposita ali sua total confiança. Isso já é um problema, né? Tudo bem, isso aí é uma questão outra, né? Que por um lado fala que é censura, se quiser ampliar o processo de audiência e de todo esse tipo de coisa, e por outro lado não, fecha porque só vale a mídia tal, né? Compreendeu? Mas essa é uma realidade, a realidade que a mídia dá. E a mídia não é que ela senta para conversar sobre dar, mas assim, existe um zeitgeist, existe uma forma de pensar as coisas, e eles dão a notícia dessa maneira, tá? E jornalismo é mais pelo que não dá do que pelo que dá. Ele é feito dessa maneira. Dá como notícia, eu estou dizendo. A outra situação que é a seguinte, a outra realidade é a realidade que realmente grupos como bolsonaristas conseguiram criar, porque realmente tem peso e tem força nisso, que é uma realidade que eles conseguem restringir, limitar pela sua própria difusão de pessoa por pessoa. Pode chamar de fake news, você pode chamar do que você quiser, mas não importa, é uma realidade. As pessoas se baseiam nessas realidades. Tá? Então se um cara só ouve, né, ou só se informa pelo Zap, não se informa pela mídia comum, mídia tradicional, tudo bem, você vai ter as duas realidades dispostas, só que essas realidades não necessariamente elas vão se conversar. Tá? Eu, por exemplo, não tenho acesso a grupos bolsonaristas. Tem gente ligada a mim que tem, e eles mostram. Então aí chegou para mim um vídeo ontem de uns caminhoneiros falando que não é para voltar para casa depois do domingo, que eles vão ficar na rua. E que se o Lula ganhar, eles vão parar, fazer um paraço geral dos motoristas de caminhão. Porque eles não vão aceitar a fraude. Ou seja, eles estão comprando, eles estão convictos de que o Lula vai perder para o Bolsonaro no segundo turno. Tá? Aqui eu não vou nem julgar isso, tá tudo certo. Agora, o que eu olho em relação a isso? Primeiro, os motoristas de caminhão que estão favoráveis a votar no Lula, não por serem lulistas ou por serem petistas, mas por não quererem Bolsonaro, ou por acharem que o Lula é melhor, porque tem de tudo, né? Esses caras também deveriam se manifestar. Não são tão organizados, não se manifestaram ou não existem?
É uma questão. A outra questão que eu quero falar sobre isso é o seguinte: se eles fizerem um paraço, a gente vai ficar sem produto na mesa, tá? Produto agrícola, os produtos eletrônicos, tudo esse tipo de coisa, matérias-primas que eles encaminham de um lugar a outro, vai ter uma parada total. E eu vou dizer uma coisa para vocês historicamente: quando há um grave caso de desabastecimento, é quando normalmente se operam rupturas institucionais, sendo o próprio governo a operar a estrutura institucional, ou sendo uma forte oposição, uma oposição armada, uma oposição bem organizada. Querem exemplos? Beleza. Espanha de 1932 desemboca numa guerra civil depois da morte de alguns mineiros, inclusive, né, em que os republicanos lutam contra os fascistas e monarquistas do outro lado, os republicanos, anarquistas, comunistas, socialistas, liberais, todo mundo ficou de um lado e do outro lado, né? Brasil de 1964, tá? Houve um desabastecimento também. Venezuela de 2002, em que tentaram derrubar o Hugo Chávez, inclusive ele chegou a ser preso, depois houve uma situação aí e recuperou o poder. O Chile de 1973, já falei, também desabastecimento, ou seja, tem vários momentos, tá? Até no início do governo da Dilma, no início da queda da Dilma, houve também um desabastecimento, não sei se vocês vão lembrar. Houve desabastecimento no Brasil por um período. Os caminhoneiros já estavam atuando politicamente nesse momento, de maneira organizada, contra o governo Dilma. Acho que tinha uma coalizão muito forte de caminhoneiros nessa época. Então, assim, eles são um grupo social muito importante de trabalhadores, porque aqui nós optamos pelo modal rodoviarista, né? Modal asfalto, modal estrada de asfalto, né? A gente não tem muitas opções, não temos mais marinha mercante, infelizmente, a gente já teve a maior do mundo, a gente não tem mais ferrovia, tantas ferrovias assim, a gente não tem outros modais, a gente tem, né, basicamente o modal rodoviarista, por onde a gente transita com os nossos carros, caminhões, motos, enfim. Tá? O lance para mim em relação ao Bolsonaro é o seguinte: ele vai usar de todos esses dispositivos. Esse funcionário do TSE foi exonerado, segundo ele, em depoimento para a Polícia Federal, ele foi exonerado meia hora depois de ter falado em um e-mail interno, reencaminhado esse e-mail da JM Online, dessa bolsonarista que não veiculou as peças do Bolsonaro. Então, assim, o erro ali se origina de uma bolsonarista que é dona de um veículo de comunicação que não pôs as peças publicitárias de campanha política do Jair Bolsonaro. Beleza. Um funcionário pega esse fato, né, criado ou não, mas pega esse fato, reencaminha internamente e em meia hora ele é exonerado. A gota d'água final para mandar ele embora, eu não sei. Eu também não sei por que esse cara só foi aparecer agora, uma semana antes do pleito, né, por agora, que é a última semana, sendo que ele próprio disse que fala desde 2018. Por que ele não veio a público antes de 2018? Por que em 2019, com o Bolsonaro eleito, né, já em gestão, por que ele não veio a público e falou: olha só, aconteceu isso em 2018, que prejudicou tal candidato? Ele não fez isso. Ele poderia, né? Enfim, também tem aquela questão: o TSE agora está querendo, né, se eximir ou está querendo talvez botar panos quentes na fervura, né? De falar, ó, baixa, porque não é por aí que vai e tal, complicado, né? Não sei o que e tal. É lógico que não me parece aí ter certos e errados nessa história. O problema é como as pessoas usam isso. E o Bolsonaro chamou uma coletiva ontem, né? Ontem, quarta-feira, hoje é quinta, chamou uma coletiva ontem, 8 horas da noite, não tinha avisado ninguém. E por uns minutos ele falou lá. Tava ele e atrás dele tava quem? O general Heleno. Bom, o Bolsonaro lá foi sozinho falar que... Sozinho, quando eu digo, é pelo seguinte: o presidente nacional do PL, né? Aquele cara do Mensalão, esqueci o nome dele, rapaz, Valdemar Costa Neto. O Valdemar não estava lá como presidente nacional, não tinha nenhum presidente estadual lá, não tinha ninguém, nem o chefe da campanha do Bolsonaro, nem o chefe de mídia do Bolsonaro, não tinha ninguém ali, tá?
nenhum conselheiro na área de crise política, nada. Até porque o Bolsonaro nem deve ter esse tipo de cara, mas enfim. Ele estava lá por ele sozinho falando o seguinte, com o general Heleno aqui atrás nas costas, né? Falando assim, olha, nós vamos até as últimas consequências, porque não está certo, eu fui prejudicado, eu vou jogar, vamos até as últimas consequências dentro das 4 linhas, seja lá o que for que signifique isso, né? Mas assim, o problema para mim é que ele falou que fez umas consultorias, e que essas consultorias, essas consultorias foram contratadas aí pelo fundo de campanha e que elas alertaram que estava faltando esse tipo de problema, né? E quando Mário Frias falou que iria denunciar isso, o Alexandre lá do TSE, Alexandre de Moraes, falou, então vocês têm 24 horas. Aí eles foram lá, apresentaram umas provas que o Alexandre falou, não, isso aí não é prova, cara, isso aí é indício, isso aí porra, tá muito aberto, meu irmão, você tem que mostrar uma prova mesmo, tal. Aí aparece esse cara, JM Online, falando, ó, uma das provas está aqui, são 100 veiculações que faltaram. O Bolsonaro falou que foram centenas de milhares. Então tá faltando uma cacetada, certo? Mas teve aí, apareceu um indício, e esse cara foi demitido. Isso aí, verdade ou não, construção de fato ou não, acaba dando verdade para quem? Para quem que parece que cai a verdade? O Bolsonaro não está tão fora da razão. Parece, não parece isso? Não sei se vocês sentem o que eu sinto. Parece que ele não está tão errado. Só que ele vai usar esse tipo de coisa e nessas consultorias, engraçado, a campanha é do Bolsonaro. Mas pro Valdemar Costa Neto, tanto faz se o Bolsonaro se eleger ou não. Porque ele já até falou que ele quer o Ministério do Planejamento no próximo mandato, porque ele está com uma maior bancada. O PL fez a maior bancada do Brasil. E seja que governo for, Lula ou Bolsonaro, qualquer um vai ter que sentar para conversar com ele. Então para ele está tudo certinho. Compreendeu? Talvez sendo o governo seja um pouco melhor, mas talvez ele também não queira que o Bolsonaro continue. O que eu quero dizer é o seguinte, ele, Valdemar Costa Neto, presidente, ou alguém dele, né, ligado a ele, do partido, do mando nacional do partido, não estava lá do lado do Bolsonaro falando, é verdade, a gente atesta nosso partido. Então assim, o Bolsonaro, como você sabe, eles fizeram isso pro PSL, por onde ele passou, ele sempre agiu em prol dele próprio, do grupo dele, né, o que é muito comum entre políticos. O Bolsonaro talvez ele não vá fazer nada muito diferente agora, ele vai pensar nele, e ele me parece estar bem desesperado, porque é lógico, a partir do momento que ele saia da presidência, ele vai voltar a responder por processos que foram pausados, né, vamos dizer assim, juridicamente, quando ele era só o deputado, né, aquele da Maria do Rosário e tal, talvez algum outro que a gente não saiba, e ele pode responder pelo curso do mandato atual, quando ele deixar de responder, né, deixar de ser presidente, ele pode voltar a responder, ele pode ser até preso por algum fato aí relacionado à Covid, relacionado à forma como ele tocou algumas situações aí durante o mandato dele, enfim, né, os tais 51 imóveis, rachadinha para lá e para cá, depósito inconsistente, né, na conta de familiares, esse tipo de coisa pode dar problema para ele, para os filhos dele, então ele deve estar desesperado. Né? Então ele quer mais 4 anos. E assim, tem os riscos dele ficar mais 4 anos que são, para mim, é por isso que eu não voto nele, fora todas as outras questões, mas para mim o mais premente, o mais pragmático é o seguinte, eu não quero que o Bolsonaro indique os próximos 2 ministros do Supremo. Ah, mas o Lula pode? Ué, eu pelo menos tenho a garantia de que os caras que votaram, que o Lula indicou para o Supremo, foram exatamente os caras que deram vários ganhos de causa contra o próprio Lula. Eles não foram fiéis da balança, eles não são do PT. Isso não é verdade. Agora, o Cássio Cunha Lima, não, pô. Cássio Nunes Marques e o outro lá, o outro André Mendonça, acho que esses dois votaram mais com as intenções e os interesses do Bolsonaro, do que é o chamado bolsonarismo. Eu não quero mais 4 desses, até porque é o seguinte, o próprio Mourão, que virou senador lá pelo Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, né? O próprio Mourão falou que eles têm esse interesse, e quando eles falam eles é Bolsonaro, é o cara, o general Heleno, é o Ramos, é o próprio Mourão, que são esses caras da ala frotista do Exército Brasileiro. Esses caras têm o interesse de aumentar o conjunto de ministros de 11 para, acho que era 17, quer dizer, 17 é um número, né, tem que ser um número ímpar, aumentar, que seja para 15, né, para 17, que seja para 13, não importa. Ou seja, o próximo mandatário, né, o próximo presidente, Bolsonaro, na visão deles, senão eles não iriam operar isso, iria querer aumentar o número de mandatos. Isso aí é chavismo, tá?
Não é um chavismo do socialismo do século XXI, mas é chavismo. Foi o que foi feito na Venezuela. Tá? Aliás, o Bolsonaro, eu fui o primeiro a falar, não foram outros canais. Eu falava disso lá atrás, que o Bolsonaro, inclusive, admirava, né, o Hugo Chávez. É lógico que eles não devem concordar às vezes as coisas, mas são paraquedistas, né, Forças Armadas, tal. A diferença é que o Chaves lia, o Bolsonaro acho que nunca leu, não sei, né, só deve ter lido o texto para fazer prova. O Chaves lia Gabriel Garcia Marques, lia um monte de coisa, lia Boff, lia isso, lia aquilo. Mas assim, um método chavista está sendo implementado, usado pelo Bolsonaro. Milícia Popular Armada, tem, né? Só não tem os paióis da Revolução, como tem na Venezuela, né? Os paióis populares da Revolução, que é realmente umas casas dentro de favelas, né? Onde tem paióis mesmo, populares, onde se tiver algum problema de alguém tentar tomar a Venezuela, o povo vai lá, se arma, mas o povo não fica andando na rua com arma lá não, tá? Só em épocas de conflagração, aí eles foram defender a Revolução. O Bolsonaro fez um recorte específico para que as armas fiquem só à disposição de quem tem grana para pagar. E é caro comprar arma, fuzil, não é um troço barato. Já viu o preço? Não é barato. Entrar para um CAC, pagar mensalidade, tirar os documentos do CAC, ele não conseguiu fazer o chavismo, né, da maneira mais popular, mas ele tenta. Mesma coisa o seguinte, o Bolsonaro, ele faz as motociatas. As motociatas também foram uma criação chavista, né? Eu fico perguntando quem é que faria umas guarimbas. E quem entendeu do que eu estou falando já entendeu o que eu estou querendo dizer, mas eu não quero que façam isso, não. Mas é que os opositores ao Hugo Chávez faziam as guarimbas lá na Venezuela, né? É porque lá eram realmente motoqueiros, mas não é motoqueiro de Harley Davidson, tiozão de verde e amarelo, lá não, eram os motoqueiros, os motoboys, gente humilde. Lá é uma forma de usar a moto, é uma coisa muito comum, porque é mais barato, como é aqui também, pro Nordeste, pro São Paulo. É povo que trabalha e vive, porque compra moto melhor do que comprar carro, entende? E moto leva, né, normalmente combustível é gasolina, então lá a Venezuela tem muita, né, e é barato lá, então, quer dizer, povo se motorizou lá, só que esse povo estava com Chávez, está com a Revolução Bolivariana até hoje, está com Maduro, enfim. Né? A outra coisa é isso, é o aumento dos ministros do Supremo. Né? E talvez um outro problema também que o Chávez fez lá na Venezuela, que o Bolsonaro segue à risca, é a questão da não criação de um sucessor. Né? Caiu no colo do Nicolás Maduro, que era o vice do Hugo Chávez, mas que nem de perto consegue se equiparar à figura, né, que se projetava, uma figura polêmica, mas também que conseguia conectar muito as massas consigo próprio. O Hugo Chávez fazia isso, ele era magnético, né? O Bolsonaro não é tão magnético assim, né? Mas o Hugo Chávez errou em não criar, né, não diversificar a economia, primeiro foi um erro dele, né, e principalmente de não criar um sucessor, ou sucessores que pudessem, né, dar manutenção, ou seja, quem que é depois do Nicolás Maduro? Quem que seria o sucessor? Diosdado Cabello? Vocês sabem do que eu estou falando? Acho que não, né? Tudo bem, deixa pra lá. Só aí dá um Google, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Bolsonaro, para quem que ele passaria o poder? Para um dos filhos? Aí criou a dinastia Bolsonaro? Ou para quem seria o cara? Não tá entendendo? Não funciona. Ó, ficou longo demais. Bom, eu não vou fazer vídeo sempre, mas o vídeo é desse jeito aí, beleza? Às vezes eu vou estar aqui, vou estar ali. Legal, manda um like, curte. Pô, se puder, compartilha aí nas suas redes. Enfim, tentei falar de várias coisas aqui. Falou, um abraço, valeu!